Boa noite, queridos! Está começando mais uma live dos Quarenteners Anônimos. Dessa vez, nada anônimos, pessoal. Tô até meio tensa com um fio de cabelo aqui fora do lugar. Um problema. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, mãe! Linda, saudades! Ai, gente, acabei de ficar sabendo que hoje é dia do chocolate. Eu tô achando isso uma coincidência incrível, maravilhosa. Eu não vou parar de repetir isso. Oiê, Andrei, querido. Ai, gente, me contem, vocês estão bem? Tudo certo na quarentena? Tô muito animada com a live de hoje. Vamos esperar as pessoas entrarem pra gente começar nosso bate-papo. Mas assim, a gente tá... Queria dizer pra vocês que a gente tá elevando o nível das lives, gente. Só profissional incrível que a gente trouxe aqui desde o início. Mas hoje, gente, hoje eu perdi... Fiquei até sem saber o que fazer com o título da nossa live lá, que era Quarenteners Anônimos. Porque agora não é mais anônimo, né, gente? A nossa convidada de hoje não é anônima. E a gente fica... É complicado. Boa noite a todo mundo que tá entrando, gente. Sejam muito bem-vindos. Pra quem não sabe, desde o início da quarentena, não, mentirosa, comecei a live mentindo, mas há umas 2 ou 3 semanas eu comecei a fazer algumas lives, a convidar algumas pessoas, algumas profissionais que eu admiro, pra gente bater um papo, basicamente isso, pra gente tirar dúvidas, pra gente aprender coisa nova, e a ideia da live é sempre que a gente saia dela um pouco melhor do que a gente entrou, seja porque a gente deu boas risadas, seja porque a gente aprendeu ou a gente debateu sobre assuntos. Então aqui a gente já teve como convidado, já tivemos psiquiatra, nutricionista, dermatologista, professora de matemática, cientista política. Eu sempre esqueço de alguém quando eu começo a citar nomes. Mas hoje não vai ser diferente. Hoje a gente teve também professora de yoga. Então foi bem rico todo esse nosso tempo que a gente passou aqui com as lives. E hoje não vai ser diferente. Vamos ter uma super convidada de honra. Oi, Van. Gente, quem entrou na live agora é a Van Santiago, que é irmã da nossa convidada de hoje. Vou aproveitar esse início, então, da live para fazer um merchan da Van. Quem mora em São Paulo, a Van tem uma linha de comida saudável e ela entrega em São Paulo. Em Jundiaí. Vamos, me corrija se eu estiver errada, hein? Aproveita esse momento. Aquelas bem maravilhosas. E é tudo uma delícia. Eu tô com o cabelo semi-molhado porque eu tive que descer pra buscar a encomenda da Van, porque é quase compra do mês que eu faço com ela. Que é tudo delicioso, tem muitas coisinhas low carb, sempre buscando ingredientes naturais, funcionais. Tô certinha. Vanessa! Cola em mim, cara! Deixa eu ser sua garota propaganda! Me manda recebidos! Mas a Van, ela é ótima e o que ela faz, a linha dela, a marca dela é ótima, eu super recomendo. @VanSantiago, pra quem quiser seguir. Super recomendo, pessoal. A Razone de blogueira é isso, né, Vanessa? A gente tá aqui tentando, a gente segue tentando porque vai que cola. Vai que esse negócio rola, gente. Mas e aí, como é que a gente faz? Então, chá comigo. Mas me contem, vamos esperar então. A gente tá fazendo um suspense com a nossa convidada. Porque é uma convidada especial, queridos. Mais gente entrou. Gente, vocês sabiam que hoje é dia do chocolate? É isso. Então, assim, nada mais simbólico e bem programado, bem estruturado do que fazer uma live pra falar de gastronomia no dia do chocolate, gente. Tô ficando insuportável. Só queria falar isso pra vocês. Mas só pra ir adiantando, a Paola já comeu um cookie de chocolate pra comemorar esse grande dia, né? Temos que comemorar, celebrar esse dia comendo chocolate hoje, pode, tá tudo certo. Gente, então basicamente só pra falar que na verdade as lives continuam. Na quinta-feira a gente tem live com outra convidada especialíssima e eu vou atualizando vocês, tá bom? Ah, apareceu a Margarida, ela chegou, ela entrou.
Vamos ver. Gravidinha comendo chocolate. Paolinha, maravilhosa, gravidíssima. Então eu vou convidar aqui, já vou solicitar a participação. Especialíssima. Eu tô tensa, tô nervosa pra essa live. É basicamente isso. Oi! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem! Que prazer ter você aqui! Prazer é meu! Caramba, que legal! Que legal! Eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, viu? Adorei. Tô adorando já. Gente, não tem que agradecer nada, pelo amor Eu de achei Deus! chiquérrimo, achei chiquérrimo. Eu nunca fui convidada para fazer live assim, gente. Adorei. É quase um de frente com a Gabi aqui, Vivi. Vai ser assim, vai ser ótimo. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada. Vivi, primeiro eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por aceitar Imagina. participar da live aqui com a gente. Eu acho que vai ser super rico esse momento, esse bate-papo. O pessoal Também pode acho. interagindo, gente, interajam bastante, perguntem bastante. Eu tô aprendendo, sabe, Vivi, a fazer esse negócio de live, mas aí eu botei meu marido pra trabalhar. Então ele fica Eu lendo. também. Ah, não acredito. Jura? Maravilhosa. Botamos a família inteira para trabalhar, não é mesmo? É isso, mas é isso. Me Ele fica. identifico. Arrasou. Não, já tô me achando muito mais influencer agora, porque eu tô seguindo o Ah, caminho certo, eu tô trilhando o caminho correto. Ai, eu tô emocionada. total. Tá linda, tá arrasando. E aí ele vai ficar agora, ele fica me dando assessoria. Quando tem as pessoas que interagem, que eu fico assim, meu Deus, ou eu converso, ou eu interajo com as pessoas, aí eu fico ali, ele fica me ajudando. Mas O Ale podem também me ajuda. ajudar. Que Como que ótimo. ele Então, chama? Andrei, Andrei. Um beijo, Andrei. Valeu. mandou um beijo, tá trancado no quarto, tem delay. Aí dá 3 segundos ele fala, haha, eu ouço a risada dele, é assim, é ótimo. Maravilhoso. Você tem o switcher na sua casa. Chiquérrima. É esse o nome, eu sabia, desde sempre. Linda. Vivi, Ai. então, muito obrigada. Tô super feliz de você estar aqui comigo. Eu E antes da também. gente começar, eu queria que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho da sua história, para estar todo mundo sabendo quem é Vivi Araújo, para a gente conseguir começar o nosso bate-papo. Ai, que legal. Obrigada pelo convite mais uma vez, Ju. Eu sou chefe de cozinha, sou formada em gastronomia, atuo na área há mais ou menos uns 15 anos, vai fazer 16 anos esse ano, tô ficando velha. E eu comecei com gastronomia trabalhando em restaurantes, aí depois trabalhei 8 anos em restaurante, trabalhando com chefes aqui em São Paulo, fui para fora, voltei, comecei a dar consultorias, também em Aham. restaurantes, a fazer evento. Foi quando eu tive meu voo solo praticamente, né? Quando eu voltei de viagem, que eu já estava já há bastante tempo trabalhando em restaurantes, eu queria alguma coisa nova. E quando eu voltei, eu comecei a dar consultorias, fazer eventos e tudo. E em 2010 mais ou menos, eu fui convidada para fazer o portal do Yahoo Brasil aqui em São Paulo, quando eles iniciaram o projeto de gastronomia pela internet, que já não existia muito na época, né? Que ainda Aham. não tinha muitos blogs de vídeos e de receitas. E eles me convidaram para fazer a parte de curadoria do site. Então, foi quando eu tive contato com as mídias mesmo, nas redes sociais, nessa época. E eu comecei a trabalhar só com isso desde então. E hoje eu crio conteúdos, tenho minha produtora de conteúdos de gastronomia, eu e o Alê, meu namorado. E a gente trabalha junto e faz um trabalho muito legal, assim, criando conteúdos diariamente, né? Para marcas também, para Que outras máximo. empresas, né? A gente começou a fazer eventos e os conteúdos, mas agora eu só estou focada nos conteúdos digitais, em todas as plataformas. Então é Que muito legal. legal! E você não Ah, esperava, obrigada. né? Pô, acredito que lá atrás você não esperava ir para esse caminho e não se imaginava hoje tendo algo Não, tão diferente, né? E tão único também. não imaginava, assim. Eu sempre fui muito comunicativa, assim, igual a você.
Eu gostava de conversar, falar, dava risada das coisas, fazia piada. Eu era aquela engraçada da cozinha e tal, nos restaurantes, mas eu acho que ninguém da gastronomia imaginava que ia ter esse boom das redes sociais de uma maneira tão rápida, sabe? Sim. As mídias, a TV, junto com as redes sociais, eu acho que ninguém imaginava, porque era muito novo ainda na época, até a gastronomia. Uhum. Né? Quando eu comecei a fazer a faculdade de gastronomia, poucas pessoas falavam que eram cozinheiros. Né? As pessoas tinham vergonha, era uma área que as pessoas tinham meio que medo, assim, ninguém sabia. E depois, quando eu entrei na faculdade, passou um ano e pouco, mais ou menos, teve aquele boom da gastronomia, que era a moda fazer faculdade de gastronomia, porque era um curso novo, poucas Sim. pessoas sabiam da profissão. E eu acho que com o passar do tempo foi chegando num nível assim de midiático, né, da profissão, que ninguém imaginava mesmo. Nem os próprios chefes conseguiram acompanhar essa loucura, né, das mídias e das redes sociais. Então foi muito legal. Exato. Não, foi Muito realmente um legal. boom muito, muito, muito grande. Imagina o susto para quem. Enfim, mas trouxe uma valorização também importante, né, para a profissão. Acho que agora as pessoas Sim, olham um chefe, entendem o papel do chefe, a importância do chefe. Acho que teve seu. Foi, deve ter sido sim. fundamental. Sim, eu acho que quando você tem profissões, é porque as pessoas têm muito preconceito assim com cursos técnicos, com faculdades de curta duração, faculdades que não são públicas, né? Até então existia esse preconceito. Eu acho que com o passar do tempo, as pessoas perceberam que só uma faculdade não importa, ou é a Sim, faculdade, quem faz é o aluno, né? Tem tudo isso. Então, acho que ficou glamuroso ser chefe, né? Os exato. chefes chegavam a ganhar o que um executivo de uma grande empresa começou a ganhar, começou a ter um respeito em mídias, em revistas, né, até então, porque eram, né, revistas e jornais que divulgavam tudo isso, os grandes hotéis, ninguém sabia que existia uma profissão, porque até então era só hotelaria, que tinha um pouquinho de gastronomia e nutrição. Você não Uhum. tinha uma área só de gastronomia, né? Mas depois foi ganhando mais espaço e foi muito bom. Eu acho mara, acho o máximo. Eu Que achei muito ótimo, que legal. delícia! E quando, como e quando você decidiu que você queria ser chefe, que você queria fazer gastronomia? Então, é isso que é maluco, né? Porque assim, ninguém entra na faculdade de gastronomia achando que vai ser chefe. É assim, Ah, chefe, não? porque chefe é um cargo. Você imagina você ser CEO de uma empresa, assim, Entendi, no entendi, mesmo justo. entendimento. Então, você não entra numa faculdade para ser CEO, você sai CEO de nada, né? Você não sai gerente de alguma coisa. Tá. É um cargo que você vai crescendo, né? Mas todo mundo entra querendo ser cozinheiro. Até então, era esse o princípio, né? Aham. Mas eu sempre gostei de cozinhar. Cozinhava desde pequena porque eu gostava de comer mesmo. Eu era gorda, criança gorda, gostava de comer, ninguém queria cozinhar para mim. E eu acho Me que foi um identifiquei. misto de tudo, sabe? Porque eu também não sabia que tinha faculdade de gastronomia, nem sonhava o que era a palavra gastronomia, né? E aí eu comecei, a única coisa que eu gostava de fazer era cozinhar, gostava muito. E durante muito tempo eu quis fazer publicidade. Era o meu sonho ser publicitária, trabalhar em agência, trabalhar com Washington Oliveto, assim. E eu lembro que foi minutos antes, assim, de definir mesmo qual vestibular eu ia prestar, que uma mãe de uma amiga minha falou assim: escuta, filha, tem uma faculdade chamada gastronomia. Eu falei: que é isso, tia? Aí ela me mostrou. Ela me contou um pouco como era, e eu fui atrás. E aí eu prestei uma faculdade só, um vestibular só de gastronomia, que foi o que eu fiz, que foi Aham. a FMU. E aí eu decidi ser chefe, mas até então, até os 5 minutos do segundo tempo, eu não sabia que eu queria ser chefe, eu queria ser publicitária mesmo. E no fim, hoje eu faço um pouco de tudo. Eu ia falar isso, no final das contas, você tem a parte chefe e tem um lado publicitário também, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre gastromídia, mas acabou que deu tudo certo. Olha só, que loucura. Foi. A Cara, essas vida, coisas se são muito você não loucas. vai atrás, a vida te chama. Uma hora ela vai te chamar, sabe? Você tem que estar atenta aos sinais, assim, que a vida te dá, porque ela te dá sinais. E foi o que aconteceu comigo. E eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu tive a sorte de começar a faculdade com 17 anos.
E eu Nossa, terminei muito já com nova. 19, imagina. Já terminei com 19 anos. E foi o máximo, porque eu amo gastronomia. Eu falei, cara, como eu não sabia disso antes, assim. Eu me arrependi de não ter definido antes, porque eu poderia ter estudado e ter ido muito mais atrás. Só que, claro, aconteceu no momento certo. Lógico. Ótimo. E lógico, gera aquela angústia quando você é jovem, de ter que a obrigação de escolher o que você vai ser pro resto da vida, enfim. Mas as coisas, Verdade. a vida vai trilhando aí seu caminho, o percurso é muito interessante isso. Gostei. É verdade, é verdade. É muito louco, né? E depois que você, enfim, terminou a faculdade de gastronomia, conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência de trabalhar numa cozinha. Porque hoje existem também os dois lados da moeda. Tá É, tão valorizada essa questão de ser chefe que tem muita gente que imagina, tipo, tô trabalhando na cozinha, tô aqui tranquila. Ai, falta um temperinho, uma coisa de, ai, deixa eu experimentar. Agora vamos colocar, maravilhosa. amor, sabe? E eu queria que você contasse um pouco dessa realidade da cozinha Ah, mesmo pra gente. o legal da gastronomia, porque eu acho que o que eu me encantei, assim, eu sou uma pessoa muito pensante e eu tenho um pouco de faniquito mesmo, sabe? Eu não gosto de ficar parada, eu não conseguiria, não me via em uma faculdade em que eu tinha que esperar 2 anos para começar a fazer um estágio. Eu acho Entendi. que o que me ajudou em gastronomia, que é uma profissão que te permite trabalhar sem ter a própria faculdade, e sem Uhum. você ter muita experiência também. Não tem essa coisa das faculdades de você primeiro ter um estágio, depois. Você já Sim. pode estar trabalhando em gastronomia. Isso foi muito bom, porque te abre muitas portas e você começa a sentir o que é a profissão de verdade muito cedo. Então, na primeira semana de aula, eu comecei a fazer estágio já. Coisa que nenhuma outra faculdade Que vai te loucura. possibilitar. É. Então, eu já comecei a trabalhar em restaurante, eu era estagiária, né? Você começa sempre como estagiária. Só que o estagiário, assim como em todas as profissões, é aquele cara que faz tudo, né? Uhum. Ele pode, realmente em restaurante é isso, porque é uma área que é muito difícil assim, de explicar sem você sentir, mas você vai entender. É você poder ser o motoboy, o office boy, poder ser o cara que entrega a mercadoria, seu fornecedor, porque é a realidade do empresário brasileiro, né? Justo. Então, eu comecei a trabalhar num restaurante que era vegetariano na época. Aham. Então, eu saía da faculdade e já ia fazer o estágio. E foi muito legal porque você começa a ter contato com o dono. Eu tinha diretamente contato com o dono da empresa, então, coisa que também em outra profissão você não teria, né? É verdade. Dificilmente você tem o contato direto com o cara que criou tudo. É quase impossível hoje, né? Se Aham. pensar Exato. numa empresa, você chegar à diretoria com tanta facilidade. Você não tem acesso. E é uma realidade muito diferente, porque você, para mim também era nova, né? Aí você tem que ter rotina, você tem que ter organização, você tem que ter disciplina, você tem que ter dedicação, coisa que eu não tinha. Ou eu não sabia que eu tinha, porque eu ia bem, eu era aquela funcionária bem nerd, assim. E você vai criando, vai aprendendo, né? Então você vai passando por todas as etapas, assim, sendo estagiária, depois ajudante, aí depois de ajudante você vai ser cozinheira, cozinheira 3, 2, 1, para ser subchefe e depois chefe. Então, quem entra achando Que que vai ideia. ser chefe é meio assim, mesmo você sendo a própria dona do negócio, você não é chefe de formação. Porque você não passou por todas as etapas, né? E você não tem Lógico, com certeza. noção do que é a profissão. Mas é uma realidade bem diferente. Quando você começa a entender assim que existe todos os setores, aquilo é sua responsabilidade. É como uma empresa, como outra qualquer. Você tem responsabilidades e você, se você fizer uma coisinha errada, vai prejudicar toda uma cadeia. E é muito legal isso também. Eu gostava dessa adrenalina da cozinha, sabe? De ser cobrada e da pessoa falar assim, você não vai conseguir, eu conseguia. Era muito legal, é muito bom. Que massa. Eu me É muito identifico com maravilhoso. isso, de vou provar que ele tá errado. Não, Que e máximo. assim, e a vantagem de gastronomia, de restaurante, é que você tem um retorno de imediato, né, daquele seu trabalho. É. Então, isso é o mais legal, e é o fascinante, e É pode ser verdade, eu nem maçante, tinha pensado nisso. É, lógico, é pro bom e pro entendeu? ruim, né?
Se o cliente não gostou e voltou comida, você está lascada, meu amor. Agora, se também gostou, você fez muito bem sua obrigação, tá tudo certo também. Então, é isso que é muito legal. Você tem um trabalho muito estressante, mas o retorno também é imediato. Isso é muito bom. E isso te deixa feliz. E eu acho que é por isso que os chefes devem ter um problema de ego também, porque eles ficam muito felizes com o retorno, ou não, né, do seu trabalho. Querendo ou não, você tá servindo a pessoa, tá proporcionando um momento bom pra pessoa. Com certeza é gratificante. Com certeza. E bem Muito imediato. legal. Não tinha Você pensado por tem esse cara de lado. cozinheira, sabia? É só cara. Deixa eu te contar um segredo. Essa carinha aqui é só cara. Sério, você não gosta de cozinhar? Gostar, eu tô aprendendo a gostar. A verdade é essa. Eu vi o Bolo Fit. Mas eu tô tentando, mas eu tô tentando ponto nessa quarentena. Tanto, tanto, tanto. A verdade é, eu fui criada por vó. Então, a minha avó não deixava eu chegar perto da cozinha, porque a cozinha era o templo dela. Então, acho que eu nunca tive nem chance. Eu era criança que adorava comer e tinha uma avó ali, ó, enfiando comida goela abaixo. E pra mim era perfeito. Que Então, sorte maravilhosa! Arrasou. lindo. Aí agora tô tendo que. Não, eu já segui eu tenho várias receitas tuas favoritadas pra fazer. Gente, aliás, tem muitas receitas da Vivi maravilhosas. Sigam ela no YouTube, no canal do YouTube dela. Obrigada, obrigada, Tem obrigada. muita receita Adoro. boa lá, eu vou fazer. Vou fazer fazendo uma live pra mostrar como todo mundo pode fazer a receita de Vivi Araújo. Todo mundo pode cozinhar, é só querer. Todo mundo pode cozinhar. Que máximo. Vivi, me conta uma coisa. Já tem perguntas aqui rolando, gente. Fiquem tranquilos que o Andrei, meu Adoro. assessor, tá aqui, ó, produção, me avisando tudo. No seu ponto aqui No meu falando. ponto eletrônico. Vivi, você se inspirava, na verdade, ou se inspira em algum chefe? Você fala, esse aqui, esse estilo, sei lá, ou essa pessoa me inspira. Tem alguém que você realmente se inspire na profissão? Tem vários, imagina, tem vários. O que eu mais gosto mesmo é a culinária francesa. Então, todos os chefes franceses, você pode apostar que eu conheço, assim, eu gosto, sempre gostei. E culinária brasileira também. São duas áreas que eu me identifico muito, assim. E até uma característica dos restaurantes que eu trabalhei. Eu trabalhei nos restaurantes franceses aqui em São Paulo, em todos, praticamente, com chefes franceses, onde eu tive minha formação mesmo. E alguns restaurantes brasileiros também, Palex Atala, Ana Luísa Trajano, que eu gosto muito, Eric Jacan, que é o meu preferido. É difícil falar preferido, né? No Brasil, mas eu amo chefes franceses e brasileiros. Eu acho que é isso. Agora, na França tem vários, no mundo inteiro tem vários, né? Cada país eu escolho um que eu gosto mais. Mas é difícil, assim, porque você vê características diferentes do chefe. Justo. E tipo assim, você pega um Né, restaurante Imagina, você vai ter um restaurante Juveras, restaurante Bistrô. Talvez eu não vá me identificar com o seu cardápio inteiro do restaurante, mas 2, 3 pratos ou técnicas que você faz, eu falo, uau, das Juveras. Entendi. Então você vai criando um leque muito grande assim de chefes que você gosta, sabe? É muito legal. Aquele café que a Juvera serve, aquela terceiriza, é o melhor prato do bistrô dela. Muito aquela legal água isso. com gás. Não tem pra ninguém aquela água. Entendi. Mas não é. E se a gente pudesse juntar um pouquinho de cada, a gente faz um restaurante perfeito na nossa cabeça, entendeu? E Vivi, o que não pode faltar na sua cozinha? Eu achei essa pergunta. Obrigada quem mandou essa pergunta. Eu achei essa pergunta tão subjetiva, poética, sabe? Tão direta ao mesmo tempo. Adorei. De ingredientes, você diz? Azeite. Azeite? Arrasou. É verdade. Azeite, sal e pimenta, você já faz um estrago. Pronto. Concordo. É verdade. Pro bem e pro azeite, mal, sal e pimenta. né? Pro bem e pro mal. Mas acho que um azeitinho não pode faltar, não. Eu sinto falta. Quando não tem, eu falo, gente, não posso cozinhar. Acabou. Acabou o mundo pra mim. Acabou. A Vanessa, a sua irmã está me zoando, falou aquele Nespresso. É aquele Nespresso mesmo que seria o melhor, o melhor item do meu bistrô, maravilhosa. E o ingrediente que não entra de jeito nenhum na sua cozinha? Tem algum? Você sabe que já me perguntaram isso? Não tem. Não tem.
Não tem mesmo. Não tem mesmo. Sabe por quê? Gente, isso aqui é uma mulher versátil. Trabalha com o que tem. Não tem tempo ruim. Entendeu? É só isso. É porque assim, ó, eu sempre trabalhei em restaurante, e restaurante é muito isso, assim, é o servir, né? É Aham. o, é o serviço. Você é aquilo, você é um serviçal, não deixa de ser. Você nunca vai deixar de ser. Então, assim, eu sei que eu deveria e tinha, é minha obrigação, eu fiz juramento na faculdade sobre isso, sabe? De você servir o outro, dar o seu máximo. Então, tinha muitos pratos e ingredientes que eu não gostava, mas que eu tinha que provar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que deixá-lo da melhor forma possível. Então, eu não criei inimizade com nenhum ingrediente, não. Não tem isso, não. Se tiver aqui, não tem problema. Não tenho isso, não. Na casa dos Maravilha. outros, eu como o que os outros têm. Na minha casa, a gente escolhe, não é mesmo? Então, tá É tudo isso, certo. tá certo. É. Entre sua família, seus amigos, tem isso? Porque como você é chefe, Vivi vai vir aqui, vai fazer um jantar. Todo mundo sempre espera um prato assim seu, tipo de chefe. Eu penso Sabe o nisso. que é maravilhoso? Não, não é nem um prato maravilhoso. É que assim, você não pode, né? Quando você é chefe, por exemplo, levar uma cápsula de Nespresso na casa de alguém. A pessoa vai falar, foi você que fez? Ah, eu adorei esse café, foi você que fez. Aí você fala, não! Tipo, assim, só tem isso tem muito. Você não pode levar Entendi. nada pronto. Eu não posso comprar um pão francês e levar na casa de alguém, que a pessoa vai perguntar. Eu tô com um saquinho da padaria, a pessoa, ai, não acredito, esse pão é maravilhoso. Você que fez? É fermentação natural? Ai, amo! Maravilhoso! Aí você quer morrer, né? Você quer enfiar a cabeça no buraco e falar, não! Mas eu já acostumei já. Hoje eu só levo pra. O pão é a padaria é minha. O pão não sei o quê. A padaria é. Aquela bem louca. Aí sabe o que é a melhor coisa agora que eu faço? Ou de presente, porque agora eu posso presentear a pessoa. Então, se você é minha amiga, eu não te dou mais presente, eu te dou um bolo. Ou eu te dou um bolo de presente, eu te dou um brigadeiro, tá tudo certo. Olha aí. Ou eu levo uma garrafa de vinho. Aí ninguém mais pergunta se foi eu que fiz. Porque se eu levar alguma comida, as pessoas vão perguntar se foi eu que fiz. E eu fico Tá sem graça certíssimo. de falar que não. Entendeu? Entendi. Eu não tinha pensado nisso. Que situação maravilhosa, né? E às vezes você quer tá inspirado. Às vezes, cara, trabalhou o dia inteiro, vai jantar com um amigo, vai comprar um negócio ali pronto, prático, sei lá. Não tem que estar. E você quer ajudar os outros chefes também, né? Assim, eu não tenho. Ó, quanto a isso, essa coisa assim do cozinhar, na casa do. Eu vou cozinhar, mas não é. É intuitivo, não é porque eu acho que a pessoa não cozinha bem, não é. Eu me ofereço para ajudar mesmo. E gosto dessa troca. Nem a Fatiminha maravilhosa que entrou aqui, coentro e só não no guacamole. Eu adoro coentro. Falaram mal do É, coentro agora. é que falaram que E coentro ou ama ou odeia. É aquela coisa de 880. aí eu amo Ama. coentro. Mas não tem isso não. E aí o que tem é essa coisa de você oferecer para ajudar, né? A cozinhar. E não é na maldade. Às vezes as pessoas Justo. se sentem um pouquinho ofendidas, mas tá tudo certo. Todo mundo se encontra. E na cozinha? Qual é o pior erro para se cometer na cozinha? Eu acho que é desperdiçar o ingrediente. Tá. Eu acho que de Desperdiçar. verdade Isso, faz desperdiçar sentido. é jogar fora. É jogar fora algum ingrediente. Isso é o maior erro. E se você cometer isso, um erro na cozinha desse, assim, é sua demissão na certa. Assim. Para uns restaurantes legais, né? Claro. Outros nem vão ficar sabendo que você teve, mas se um chefe vê você desperdiçar, é rua na hora, assim. É o maior erro que tem. Nossa, eu acho que é uma coisa que a gente tem que exercitar tanto, não falando de cozinha, né? Não sei como é que é a cozinha de restaurante, mas na cozinha de cada um, porque a gente não tem a cultura, pelo menos eu tô falando a gente no plural, mas falando de mim. Tipo, minha família não tem a cultura de reaproveitar, usar todas as partes do alimento. A gente é muito do, não sei o que fazer com isso, não, isso aqui ninguém usa. Aquela coisa, não, ninguém usa, isso aqui não é pra usar, não, joga fora. Então, é um Não, exercício diário mesmo, pra tentar não, aprender e não. reaproveitar tudo. Parece que é uma coisa, uma pegada, é sustentável, Vivi quer ser, não é, não é. Isso eu já vi funcionários serem mandados embora porque cortou metade do salsão, usou, o outro jogou no lixo. Eu já vi essa cena. Então acontece mesmo, mas aí você vai criando e o hábito, né, de você olhar Sim, para o seu lixo antes de você começar a cozinhar. Olhar para o seu sim. lixo e ver quanto você está desperdiçando, sabe? Então é complicado. Sim.
A Paola comentou assim, Vivi, posta no seu feed ou, enfim, algum canal seu, receitas sem glúten. Aí a Van falou, que isso, Paola? Quer briga na família? É Que cada é um treta! com um nicho. É Ó, cada um... treta, como num parquinho. Gente, tem receitas para todos os gostos na família, então tá tudo Tem, certo. tem. E você sabe que a gente brinca assim? Lógico que não existe isso, mas quando você começa a fazer conteúdo de gastronomia, eu comecei a fazer no Yahoo na época, né? Então eu escrevia toda semana, eu escrevia a coluna e fazia os vídeos também, os programinhas com os outros chefes e tal. E aí você começa a ver que quando você cria conteúdo, você não pode ter limitação. Então, assim, você vai criar conteúdo de tudo. Se a pessoa... pode apostar, Paola, se tiver bombando essa hashtag ou o título de pão sem glúten, eu vou fazer. Pode ter certeza que já vai estar no meu canal, porque a gente pesquisa muito, né, os conteúdos assim que estão bombando. Então, você acaba fazendo um pouquinho de tudo. Foi por isso que eu comecei a fazer um leque grande de cardápio, assim. Tem algumas outras receitinhas mais gordinhas, mas às vezes aparecem umas coisas mais light, assim, mais leve. Tá certo, de tudo um pouco. A Lu comentou, amo glúten também, S2 glúten. Ai, melhores amigos. Ih, amo. Maravilhoso! Faz parte Pessoas da família, ele inteligentes. entra, ele chega, ele conversa, ele é ótimo. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, pra sempre. Maravilhosa. Você começou a falar um pouquinho sobre essa questão de geração de conteúdo, mídias, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a gastromídia. Quando você me falou isso, eu falei, gente, não tenho ideia do que seja, mas achei muito legal o nome. Já adorei. Eu queria que você contasse um pouquinho. Você contou um pouquinho no início, né? Que foi algo bem, enfim, natural, mas eu queria que você contasse um pouco, tipo, o que é hoje a gastromídia pra você. Então, na verdade, começou a gastromídia em si, esse nome veio quando eu comecei a criar a minha produtora de conteúdo, sabe? Porque eu via que a gastronomia, ela poderia estar em todas as plataformas e todos os meios de comunicação. Oh, que novidade, só que não. É uma coisa meio óbvia. E aí eu comecei a pensar em alguns nomes que poderiam, assim, linkar todos esses tipos de conteúdo relacionado à gastronomia, porque a gastronomia, ela pode estar de uma forma jornalística, ela pode ser feita por você, pode ser feita por uma pessoa que está estudando nutrição, que é o caso da minha irmã, pode ser feita por um chefe que quer escrever. Então, é gastromídia, é a maneira de falar de gastronomia em todos os tipos de mídias sociais e todos os tipos de mídia, e que gera esse conteúdo. E foi quando eu fiz um workshop, eu fiz uma palestra, agora com a Covid, estamos pretendendo gravá-la, né, para torná-la um curso online, na verdade, de como se preparar e cuidar das suas redes sociais voltado para a gastronomia, porque muito a gente escuta sobre as mídias sociais, qual rede bomba mais, qual que não, mas ninguém falava sobre algo direcionado à gastronomia. Entendi. Né? Às vezes, para um chefe de cozinha, qual plataforma vale a pena você ter, qual não, YouTube eu faço ou não, essas coisas. Então, o Gastromídia, ele ajuda você a entender melhor qual é a melhor ferramenta para o seu negócio. Foi quando nós criamos a nossa produtora e eu queria direcionar e ajudar as marcas que estavam entrando em contato com a gente para entender o que elas queriam da gente. Se ela queria só uma postagem de influencer, de gastronomia, ou se ela queria desenvolver um produto, se ela queria atrair venda para o e-commerce dela. Então, Gastromídia junta tudo isso. Que legal, que máximo. E você acha que esse boom da gastronomia e a necessidade, óbvio, de se falar de gastronomia nas mídias sociais tem muita influência desses reality shows de culinária? Tipo, o que você acha desses reality shows? Então, o reality, ele veio depois disso, né? Na verdade. Tá. Na verdade, ele veio de uma necessidade da própria TV atrair um nicho de gastronomia para a TV, né? Justo. O reality. E isso veio depois, veio um pouquinho depois. Porque para cada país é um pouco diferente, né? A função da gastronomia. Por exemplo, no Brasil, se você ganhar um MasterChef, você é reconhecido pra caramba. Reconhecido no que eu falo de respeitado por isso, sabe? Se você vai pra Europa, não.
O cara que é chefe de cozinha, ele não vai entrar para o mundo da TV. Dificilmente você vai ter um chefe de cozinha 5 estrelas, que é Entendi. o auge, trabalhando numa TV, sendo comunicador. São profissões diferentes. Esse ramo da gastronomia de profissão é muito respeitado fora do Brasil. No Brasil já não tem. O cara pode ser um grande chefe de cozinha, como existem muitos outros, e o próprio Jacquin também, mas ele é apresentador. Uma vez que ele começa a trabalhar no reality, ele deixa de ser chefe e passa a ser o apresentador do MasterChef. Naquele papel, ele é apresentador, ele não é o chefe. Embora tudo vire em torno disso. Então, o reality ele veio um pouquinho depois, mas de Entendi. certa forma ele ajudou. Para o bem ou para o mal, ele ajudou. Só que ele dificultou um pouquinho o jornalismo em torno da gastronomia, porque todos os críticos de gastronomia só falam disso. Hoje você não escuta falar sobre um Alex Atala mais. Hoje você fala mais do MasterChef ou de um outro reality de gastronomia do que o próprio chefe em si. E isso também é ruim, entendeu? Então foi um boom peronomútil, né? Aquele boom que também prejudica um pouquinho, é o boom de uma outra forma. Mas Justo, que faz para mim sentido. ajudou muito, entendeu? Ajudou bastante para nós que criamos conteúdos e eu sou uma das poucas pessoas que criam conteúdos e que tem a formação de chefe, né? Que a maioria foi só jornalismo, pelo próprio jornalismo, virou youtuber Aham. e hoje fala de gastronomia muito bem. Mas eu tive a sorte de poder escolher a profissão de gastronomia e depois passar para a criação. Então, eu vejo muito isso, assim, é diferente, são mundos bem diferentes. Que máximo. E nesse ambiente que vai, a internet é um ambiente democrático, né? Como é que, como é que a gente se diferencia onde tem nesse ambiente que é tão rico de informação, informação boa, informação ruim? Como é que a gente realmente se destaca e se diferencia no mundo da gastronomia, da gastronomídia? Vou chamar assim, porque eu amei esse nome, achei maravilhoso. E eu adorei a sua pergunta, porque é fundamental essa pergunta, assim. Você precisa ter uma coisa chamada, eu acho que é um misto de coisas, na verdade. Tem muita coisa que, isso que é o mais fascinante, talvez, dessa área de mídias, é que você realmente não sabe, porque tudo gira em torno do algoritmo, e o algoritmo, nem a pessoa que criou o próprio algoritmo entende aquilo que está Aham. acontecendo, né? Que é o que acontece no próprio Instagram, nas outras plataformas, Facebook, cada plataforma é diferente, e nem o cara que criou a plataforma tem mais o domínio daquilo. Aquilo foi movimentando de uma certa maneira que tudo se transforma e tudo muda. Isso é uma coisa. A nossa dificuldade é você se destacar, porque, veja, quantas receitas você tem no mundo? Você põe brigadeiro, vai chover mais de 1 milhão de pesquisas na internet de várias receitas. Mas eu acho que a maneira que você tem de se destacar é você ter uma formação, você ter uma Sim. credibilidade para falar daquilo, uma segurança para falar daquilo. Ter Uhum. conteúdo, eu acho que é conteúdo e pesquisa. Porque quando você pesquisa, estuda, você vai acabar ficando à frente do tempo, porque é um momento muito tênue, assim, a linha do ser diferente e já tá copiando uma pessoa hoje em dia, entendeu? É, Então, exatamente. para você estar à frente daquilo que você acha que vai bombar, vamos dizer assim, você tem que fazer pesquisas. Tipo, pesquisas que é uma coisa que eu já testei muito e funciona. Eu tive a sorte de ter trabalhado no Yahoo. O Yahoo era um portal que tinha de visualizações, na época, diárias, 5,5 milhões, só de pessoas que abriam pelo e-mail. Então, tipo, é Meu muita Deus. gente. É muita gente. É tipo, mais gente do que pega metrô e transporte público no Brasil por dia. É tipo isso. Uhum. Só que acessam um e-mail. Então, eu já tinha garantido ali bastante pessoas, só que, claro, para você atrair as pessoas. Então, eu comecei, e lá eu aprendi muito isso. Eu sou muito grata a fazer pesquisa. Só que na época você não tinha plataformas para fazer pesquisa. Hoje você tem plataformas caras até para você pesquisar o público, né? Então, é tudo pesquisa. Você vê, assim, você faz junção de palavra que está bombando de busca no Google ou mesmo em outras plataformas e você cria a receita assim. E aí você está 1 minuto à frente
de você, por exemplo, que criou uma receita atrás de mim, entendeu? Porque quem publicar primeiro é que vai ter um pouco mais de acesso, né? Vai ter um pouco de credibilidade para falar daquilo. Tipo, a receita é da Vivi. E claro que você tem o seu carisma, você vai ter a sua formação que as pessoas vão te seguir, né? É assim como a gente faz receitas diárias, assim, que é muito óbvia para a pessoa. Todo mundo conhece pipoca, mas se eu fizer pipoca, as pessoas vão parar para ver. Olha, pipoca. É muito maluco. Isso é legal de gastronomia, né? Que você possibilita as pessoas, mesmo não querendo cozinhar, elas vão parar para te assistir, mas você tem que ter credibilidade para falar daquilo, entendeu? Então tem que estudar. Tá certíssima. Certíssima. Eu tô chocada com os comentários, gente. As pessoas. A Vivi tem uma carreta de fã. Todo mundo, beijo, Vivi. Manda beijo pra mim. Saudade. Vivi é maravilhosa. Ô, mãe, comenta aqui que eu sou maravilhosa também, por favor. Pra não ficar mal aqui na história. Obrigada. Mentira. Mas você é maravilhosa mesmo. Eu tô amando. Tem algumas perguntas. Vou pôr pra você. Julinda! Ju! Musa! Não, eu não sei cozinhar, então tá tudo bem. Pessoal, tá tudo certo. Gente, alguém perguntou aqui também. Pra quem tá começando, você acha importante focar em qual canal? Então a gente tá falando de YouTube, de Instagram, de o que mais? Facebook. Aqui esqueceu. Facebook, enfim. Você foca em um canal ou não? Obrigada, mãe. Ou a gente tem que focar realmente. Ou a gente tem que focar realmente, enfim, equilibrar os canais. Como é que é um trabalho exaustivo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse equilíbrio, enfim, ou escolha, não sei. Eu acho assim, quando você, por exemplo, se você é um restaurante, depende do segmento que você é. Então, de qual segmento você é. Então, se você é um chefe de cozinha, você vai ter que ter um Instagram, por exemplo, né? O Facebook é a maneira mais fácil de acesso que as pessoas vão ter até você. Seja de pesquisa ou de qualquer outra coisa. O YouTube é onde você vai mostrar a sua arte, por exemplo. Então, o cara tem a malemolência, o cara sabe cortar o sashimi maravilhoso. É onde você mostra, tipo, que você é top. É no YouTube. Entendi. E o Pinterest, ele vai te ajudar a vender em todas as outras plataformas, por exemplo. Mas depende do seu segmento, sabe? É muito mais direcionado ao seu segmento. Se você é um restaurante, talvez um YouTube não vale a pena você ter um YouTube. Agora, se você é um chefe, você tem que ter todas as plataformas. Você não pode não ter mais uma só. Você não pode ter. Porque são públicos bem separados, bem diferentes, são públicos totalmente diferentes de idade, de classe, de poder aquisitivo, de interesse, de visualização, é tudo diferente. Então você tem que estar em todos, para as pessoas te acompanharem, porque senão não vai dar certo. Justo. E é realmente um trabalho, né? Porque é muito trabalhoso, requer realmente muita dedicação, muita pesquisa, muito entendimento e muita propriedade do que você vai falar, senão não faz sentido, senão perde. Acho que as pessoas que não têm efetivamente conteúdo acabam caindo por terra logo menos porque não é sustentável, né? Se você não pesquisa, se você não se dedica, tipo, não tem como manter um negócio saudável e sustentável por muito tempo. E assim, essa constância, ser resiliente, sabe? É a resiliência. Parece bobagem, mas não é, Ju. É você postar, e não é postar qualquer coisa, é isso que você falou. Não é ser por ser. Não, você tem que saber o que você está falando, você tem que saber para quem, você tem que escolher as hashtags corretas, porque a internet, cada vez mais, você vai aparecer na internet ou em qualquer outro tipo de mídia se você ocupar espaço. A única maneira de você ocupar espaço é criando conteúdo. Então, uma vez que eu crio conteúdo, eu já ganhei mais espaço do que você que não criou. Então não adianta eu ter um post lá perdido do meu restaurante ou sendo chefe, porque as pessoas não te acham mais. Isso é algoritmo. Elas querem te achar. Para a pessoa te rastrear, a única maneira é você ocupar espaço. E ocupando espaço é o quê? Postando, entendeu? É muito doido. Mas é assim. Muito doido isso. Eu tô entendendo essa coisa do algoritmo. É doidíssima. Tô adorando. Eu acho massa. É viciante, é fascinante. É viciante, exato. E Vivi, como é que a quarentena impactou sua vida?
Ai, foi o problema. Ai, odeio quarentena, odeio pandemia. Descobri muita coisa, descobri que eu não posso ficar fechada. Descobri, não é pra mim essa vida, cansei. Tô brincando. Mas eu acho que é assim, pra mim mudou no sentido um pouco nisso, né, de não poder estar com a família, lá. Mas falando mais de profissão, assim, o que prejudicou foi que, por exemplo, eu não consigo mais resolver as coisas que eu tinha para resolver, porque muita coisa ainda depende de mim, sabe? Se eu fosse uma agência grande ou uma produtora gigantesca, eu teria um departamento que cuida, não tem. Então tem muita coisa ainda que depende de mim, mas ao mesmo tempo, eu e a Lê, a gente já tinha uma rotina de trabalho em casa, porque a gente cria conteúdo todo dia. Tem live, tem os vídeos. O que mudou agora é que eu deixei de fazer outras coisas que eu fazia. Entendi. E comecei a focar muito mais no que eu estava fazendo de vídeos, por exemplo. Tanto é que nós triplicamos o nosso faturamento e engajamento nesses meses de pandemia. Então foi muito melhor. Esse momento de pandemia, para nós, fez com que nós começamos a criar uma rotina maior de trabalho, sabe? De organização. Então foi muito bom. Por outro lado, foi maravilhoso. Para trabalho, não posso reclamar. E Porque nós querendo estamos ou não, as trabalhando mais pessoas que antes. ficaram mais tempo em casa, muitas das pessoas já puderam ficar mais tempo em casa e acabaram consumindo mais conteúdo, e acho que a gastronomia foi um dos grandes tópicos de pesquisa desse momento, porque muita gente teve que começar a cozinhar e entender o que fazer. E a gente, obviamente, o primeiro lugar da vida que a gente procura é a internet, é o YouTube, é o Instagram, qualquer coisa assim. Então, Verdade. realmente foi uma Verdade. uma Eu super falo que o mundo se dividiu em dois. Aqueles que descobriram que amam cozinhar e que não sabem cozinhar. E aqueles que descobriram que precisam cozinhar e odeiam cozinhar. Então, de qualquer forma, nós que produzimos conteúdo estamos numa vantagem aí, porque nós atingimos essas duas pessoas, entendeu? Aqueles que têm que cozinhar, que descobriu que tem que cozinhar, Exatamente. e o outro que não sabe. Então, é muito bom. Tem gente comentando, nossa, minhas amigas cozinharam coisas novas todos os dias. Tem muita gente falando, não, a Vivi tá todo dia com a gente, todo dia tem live, Vivi? Todos os dias tem live. Temos live, porque assim, eu fazia programas de TV, eu ia em alguns programas, era fixa em alguns programas. Comecei a fazer meu canal no YouTube. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer a minha TV, porque eu gosto muito de interagir com as pessoas, de conhecer o público que me segue e tal. Sim. Então, o que foi muito bom também na pandemia. E aí, durante a pandemia, o Ale falou, a gente tem que criar uma maneira de continuar a falar com esse público, com o seu público, né? E sem perder essa coisa, né? Do compartilhar receitas, do dividir coisas novas e tal. Aí eu falei, é mesmo, vamos fazer a live? Vamos fazer a live. Fizemos a live, eu falei, quer saber, eu quero fazer isso todo dia agora. E eu adoro fazer programa ao vivo, eu sempre gostei de fazer, sabe? Programa ao vivo, receita ao vivo, assim. E aí a gente começou a fazer, desde o início da pandemia, estamos todos os dias, às 19 horas, fazendo live. Todos os dias. Aconteça o que acontecer, estamos às 19 horas na live. Que muito legal. E aí, nas suas lives, você todo dia faz alguma receita diferente ou você conversa, bate papo? Não, tá sempre batendo papo cozinhando. Sempre batendo papo, cozinhando. Falamos do tempo em todo o Brasil, porque temos seguidores do Brasil inteiro. Foi muito maravilhoso. Aí eu falo do tempo, aí a gente criou o momento da invasão. Ontem nós invadimos o seu Insta, talvez você nem percebeu, mas nós invadimos o seu... Eu fiquei assim, Andrei, não sei o que tá acontecendo. Tem comentários aqui. A gente começou a criar coisas. Então é um programa mesmo de 1 hora que a gente vai criando coisas. Aí começamos com o tempo, que a gente tem feito mais no gaguejei, né? A gente tem feito as nossas lives no Face e no YouTube. Pelo Face e pelo YouTube. O Instagram eu comecei a focar mais no IGTV agora nessa live, né? E hoje, só hoje eu tô aqui, entendeu? Porque normalmente não saio assim pra live.
em pandemia. Ai, que honra! Meu Deus! Tô até nervosa, deu até acelerou o coração. Ai, linda. Que máximo. E aí a gente começou tentamos fazer um tempinho pelo Insta, mas como tem muitas pessoas fazendo agora nessa pandemia, o que acontece? A qualidade acaba caindo para eles conseguirem atender todo mundo, né? Justo. Aí as coisas de quem manja de internet. Aí, o que a gente fez? A gente começou a focar no Facebook e no YouTube, porque no Face era o meu público maior, né? É meu público maior hoje. Então, eu tenho mais seguidores lá no Face. E hoje as métricas do Face são mais interessantes para nós, ajudam muito, sabe? A qualidade da imagem é muito legal. Então a gente está no Face e no YouTube todos os dias. Então a gente foi criando coisas, né, para fazer. Então ontem invadimos o seu, mas a gente tem um momento de invasão de Instagram, que a gente pega um Insta que provavelmente a pessoa não está nos assistindo, né? Mas é nosso amigo, tipo você, mas por alguma coisa você não estava assistindo ontem. E aí a gente coloca a hashtag, a gente faz uma hashtag na última foto da pessoa. E isso é muito legal, porque a gente entra nos ins e a pessoa não entende nada. Ela fala, gente, por que tá bombando essa foto? Eu não tô entendendo. Exato. Eu fiquei me questionando tanto. Falei, Andrei, não sei o que tá acontecendo. Achei ótimo. Ganhei vários comentários. E achei maravilhoso. Pode invadir mais vezes. Quando quiser, fica você tranquilo em casa pra invadir sempre. Vai todo mundo invadir, uma vez por semana, você pode deixar. E aí a gente foi criando situações legais, assim, para passar o tempo durante a receita. Que máximo. Muito legal, tipo, de ouvir você contar um pouco a sua história de, enfim, começou na gastronomia, hoje ainda respira a gastronomia, mas com muitos outros ingredientes dentro disso. E acabou construindo algo muito, muito, muito legal. E hoje, Vivi, a sua fonte de renda é a geração de conteúdo. Geração de conteúdo. Antes eram os eventos e geração de conteúdo. Agora é só geração de conteúdo. Só geração de conteúdo. E assim, na verdade que você quando começa a sair dessa zona de conforto da carteira assinada, tudo flui. Entendeu? Tudo flui. Você acha que não vai fluir, mas vai fluir. Vai dar certo, porque você vai focar em alguma outra coisa, entendeu? Você vai ser obrigada a fazer aquilo dar certo. Agora, se você tiver meio lá, meio cá, não rola. Não rola. Comigo não rolou, não deu certo. Eu não aguentei. Eu fazia conteúdo pro site e trabalhava em restaurante. Tem uma hora que você dá um pane, você fala assim, ou eu tenho que fazer uma coisa ou outra. E a pandemia veio para mostrar isso, pelo menos para mim e para o Alê, que quando você foca numa coisa, tudo vai dar certo. Entendeu? A gente tem focado muito mais nos conteúdos e tem dado muito mais certo do que no começo, assim, do que antes. Legal, que máximo. E você tem vontade de voltar a uma coisa? Você tem um sonho de abrir, de ter um restaurante, ter um negócio seu, assim, tipo, físico? Tenho, mas não é uma coisa assim que, tipo, ai, tenho, sabe? Tá pago. O meu sonho tá pago com as consultorias que eu dei, porque é um filho mesmo que você gera, que você cuida, que você faz aquilo que você acredita, com o dinheiro que não é seu, que é muito mais fácil. Então, assim, existe uma... eu posso estar aqui com você falando, sabe? Posso fazer várias outras coisas que, sendo dona de um restaurante, dificilmente eu vou fazer. Principalmente cozinhar, porque quando você é dono, você passa a ser dono, você não é mais cozinheiro. Então, isso é uma coisa que me pesa um pouquinho. Mas nunca é muito tempo, né? Mas por enquanto eu tô bem, viu? Vou te falar que mata a saudade fazendo evento, trabalhando em cozinha. Quem sabe um dia, mas não é nada obrigação, não. Não é. Tá certo. Não E você é. sente saudade de sentir a adrenalina da cozinha? Ou você sente adrenalina também quando fica ao vivo, dá aquele friozinho na barriga ou não? Já acostumou, tá tudo certo. São adrenalinas diferentes, nem se compara. Ai, que pergunta top essa. Ai, menina, tá vindo tudo aqui, ó. Isso aqui é... Ai, eu tô muito nervosa pra responder, gente. Eu até esqueci da minha tradução. Meu Deus, perguntas, misericórdia. Ah, não, tá tudo bem. Ai, cadê o teleprompter aí? Ninguém falou na produção. Não, eu acho que são adrenalinas diferentes, assim. O eventos deixam a gente, assim, muito próximas daquilo que é o restaurante em si, sabe? Só que com uma alegria maior, assim. Eu gosto de adrenalina, então eu vou sentir falta.
Eu sinto falta. Só que no nosso dia a dia também tem adrenalina de uma outra maneira, entendeu? A gente tem que entregar um conteúdo rápido, a gente tem que produzir, tem que fazer, pá. Mas são sensações que eu não troco, não. Nenhuma delas. São contextos diferentes, mas Entendi. que são especiais, sabe? Entendi. É muito legal. Que massa. Agora, grita... É porque assim, quando você entra ao vivo, por exemplo, essa adrenalina, é uma responsabilidade sua, sabe? É a sua história que você fala assim, se eu fizer uma cagada, ferrou. Verdade é essa. Se eu fizer alguma coisa errada, é nas minhas costas que tá aquela responsabilidade. E quando você tá no restaurante, esse tempo, prazo de tempo é um pouquinho maior. Então você não sente tanto nervosismo, sabe? É diferente. A adrenalina é outra. É outra. Mas é muito boa. Eu gosto. Eu gosto muito. Que bom, que delícia! Ai, sou agitada. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa, porque hoje em dia, a gente, enfim, existem N tipos de dietas, de caminhos a se seguir na alimentação. Muito se fala hoje, tipo, nas redes sociais a respeito do que pode, do que não pode, meu Deus, o corpo ideal, emagrecer, esse alimento é proibido, enfim. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é o papel que a comida ocupa na sua vida hoje. Óbvio que tem um papel profissional também, mas o papel pro lado com a Vivi. A Vivi ali, ser mulher, ser humano, sabe? Sim, eu acho que cada vez mais a gente vai entender isso. Eu acho que quem não entendeu ainda está um pouquinho atrasado, né? Porque nessa pandemia serviu para mostrar um pouco isso para nós, né? É a nossa necessidade e a gente não pode olhar para aquilo que a gente está fazendo sem pensar de onde veio, o porquê veio, será que aquilo é realmente interessante naquele momento, sabe? Então, você precisa saber, antes de saber o que você tem que saber de onde veio. Eu acho que isso é o principal, Justo. Sabe? Hoje, eu cuido muito mais do que eu compro, no sentido de conhecer o fornecedor, de saber quem é. Por exemplo, eu sou muito mais ajudar um fornecedor do meu bairro do que comprar em algum lugar que poderia me facilitar. Mas será que vai me facilitar mesmo? Será que eu não posso ajudar o outro gastando a mesma coisa, gastando menos, tendo uma qualidade melhor? Né? Além de valorizar, primeiro que possibilita a escolha, né? Esse momento. Você pode escolher se você vai pedir, se você vai lá comprar. Então, isso já te dá um leque um pouco maior. E eu acho que o que mexe muito comigo hoje é saber da onde veio. Quem eu estou ajudando, qual é a cadeia que passa até chegar a mim, sabe? Então, se eu puder ter noção e controle disso de uma certa forma, eu prefiro. Muito mais do que só comprar por praticidade, sabe? Que antigamente a gente não tinha. E em restaurante eu também ficava sem escolha também. Se você for ver, os donos de restaurante ficam às vezes de mãos atadas, porque você não consegue comprar com boleto em qualquer lugar, você depende de um pedido muito grande, você fica refém daqueles fornecedores, porque não tem outro fornecedor para te dar, sabe? Não tem um lugar que você vai comprar um azeite da marca tal. Não tem. Aí você fica refém aquelas duas pessoas que vendem. Aí você quer uma carne e tal. Eu não posso comprar uma carne do mercado porque isso prejudica o meu faturamento, o meu, sabe, o meu CMV. É muito maluco, mas hoje eu cuido muito mais disso, assim, de saber da onde veio e para onde está indo esse dinheiro que eu estou gastando, né, esse investimento aí em alimento. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas é uma provocação muito boa de fazer. Muito, muito, porque é bem interessante mesmo. É super... É algo a se pensar mesmo e a se pesquisar, acho que é super válido. E se você pensar nisso, Ju, só complementando para finalizar, e garanto que, vamos dizer, eu não vou falar 80%, mas uns 70% das pessoas que se preocupam em saber se são orgânicos ou não, e olhar para a cadeia, quem que ela está ajudando, vai se perguntar, tipo, será que vale a pena mesmo eu comprar um orgânico? Então, porque você está deixando de ser aquilo porque você está... E aí, como é que faz? Não é mesmo? De um lado lá, outro cá. Mas aí você está ajudando de um lado, mas ao mesmo tempo você está beneficiando pessoas que talvez não são tão honestas. Enfim, é isso aí. Vivi, nosso tempo está acabando. Passou muito rápido, nem vi.
Emocionada. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Acho que agregou demais conhecer um pouco da sua história, falar um pouco sobre a gastronomia nas mídias, a importância disso, ver uma mulher maravilhosa assim. Então, muito obrigada pela sua participação mesmo, eu amei. Isso é meu tchau de Miss, assim, quando a pessoa fala bem de mim, eu só fico assim, o vento levou, sabe? Olha, eu quero agradecer a você, obrigada pela oportunidade, viu, de Imagina, poder que isso? contar a minha história. Eu sei que eu falo muito também, mas Meu Deus, o obrigada. Instagram tá me avisando que temos 10 segundos, e é isso. 5 Ai, agora. olha, emocionada, gente. Um beijo, te amo.